Devocional Diário, série Não Despreze o Chamado de Deus, 3º episódio. Irmãos e irmãs, voltamos para mais uma parcela, mais uma etapa, mais uma porção dessa série Não Despreze o Chamado de Deus, neste episódio de hoje, que é o 3º dessa série, onde eu quero falar hoje sobre ir na direção oposta, ir no caminho contrário, ir para o outro lado, para a outra ponta, para o contrário, para o oposto do chamado de Deus para a sua vida, para o oposto do cumprimento da sua vocação. Lembrando que nesses dias estamos falando, estamos conversando, refletindo sobre o perigo de não cumprirmos o chamado de Deus para as nossas vidas, sobre o risco que isso representa. Portanto, o nome da série, Não Despreze o Chamado de Deus, é um alerta dos céus para a minha e a sua vida, indo na direção oposta. Falamos ontem de alguns exemplos, como o de Adão, de Sansão, de Salomão, que foram pessoas que não atenderam ao seu chamado, possuindo um chamado, um propósito de existência maravilhoso, real, nobre, divino para suas vidas. Homens que marcaram a história. E hoje, na continuidade, passeando pelas Sagradas Escrituras, quero verificar contigo mais pessoas que foram chamados para uma direção e foram na direção oposta. Vamos lembrar de Jonas, a história dele narrada no livro que leva o seu próprio nome, o livro de Jonas, no capítulo 1, 2. Um profeta de Deus chamado para profetizar sobre uma cidade corrompida de 120 mil habitantes, Nínive, uma cidade cujo pecado, a malignidade subia diante de Deus, a ponto do Senhor decidir destruir aquele povo, mas não sem antes, num ato de misericórdia, típico de Deus, da sua grandeza, da sua graça, levanta um homem para anunciar a sua palavra, a sua salvação, a sua chance, a sua misericórdia sobre aquele povo. E esse, ao invés de ir para Nínive, que distava algo em torno de 900 a 1.000 quilômetros do lugar de onde ele estava, ele toma a direção oposta e vai para Tarsis, distante 3.000 quilômetros na direção oposta a Nínive. E a história você já conhece. Vem uma tempestade, ele é jogado ao mar, e um grande peixe o engole. E ali no ventre daquele peixe, onde ele ficou 3 dias e 3 noites, ele teve um encontro com Deus. Ele passou pelo moinho e ele foi regurgitado. Quando ele se arrepende, Jonas teve uma chance, mas inicialmente ele recusa, ele desiste, ele não cumpre o seu chamado, profetizar sobre a grande Nínive. E Judas, então, minha irmã e meu irmão? A história dele é narrada, é contada nos evangelhos. Eu destaco Lucas 22, do 1 ao 6, que fala de um dos 12 que teve o chamado apostólico legítimo, um dos primeiros, um dos 12 que Jesus chamou, e alguém que teria entre os 12 uma tarefa estratégica. Ele cuidaria das finanças. Era para ele edificar a primeira igreja e ajudar a financiar, ordenar a parte financeira do avanço, do espalhamento do evangelho mundo afora. Judas tinha o privilégio de compor a seleção do evangelho, o time de elite, o primeiro grupo, responsável por uma tarefa tão magnífica, que era levar o evangelho além dos judeus, para todos os gentios, até os confins da terra. E, no entanto, ele traz Jesus por 30 moedas de prata. Tinha um chamado e refuta e nega esse chamado por ambição, por dinheiro, porque era corrupto, porque deu lugar a Satanás, que entrou nele. E o resultado você sabe qual é. Jonas foi vomitado, Judas enforcou-se. Jonas vomitado ao refutar o seu chamado, Judas se enforca, se suicida, arrebenta seu ventre, que é esparramado por terra, como consequência final do seu ato de traição, de rejeitar o chamado de Deus, a escolha para a sua vida. E Esaú, meu irmão, que abriu mão do chamado
de primogênito, uma bênção única, específica, que lhe conferiria virtudes, bênçãos, prosperidade. E ele recusa isso num ato quase que de desespero por conta de uma necessidade fisiológica, fome. Prioriza a satisfação da sua carne, ainda que legítima, do seu direito de se alimentar, do desjejum de um prato de lentilhas. Troca isso, recusa a bênção da primogenitura, que era única, tão única que quando ele cai a ficha do que ele tinha feito e ele volta ao seu pai, percebe que foi enganado e pede que fosse abençoado, que o pai desse um jeito de restaurar aquela bênção. O pai dele disse que ele tinha uma bênção e deu por mão dele. Recusou o seu chamado por uma necessidade física. E o que falar de Caim? A história dele narrada no livro de Gênesis, no capítulo 4, do 1 ao 2. Esse camarada tinha um dom, um talento, uma vocação, um chamado para ser o primeiro lavrador da terra, chamado para ser o primeiro ministro da agricultura do planeta, talvez o que garantiria a segurança alimentar daquela geração, daquela época. Alguém que tinha uma habilidade única de colher o melhor fruto, de semear na melhor terra, de arar, de adubar. Será que a terra daquela época carecia disso? Da colheita, do tempo, da estação. Que dom, que talento, que chamado. Talvez para matar a fome da terra da época. Mas por inveja ele abre mão do seu chamado, do seu talento, da sua vocação. Por inveja contra o seu irmão Abel. E aí, ao invés de ser o primeiro ministro da agricultura do planeta, ele passa a ser o primeiro homicida da terra. Passa a ser um forasteiro, um fugitivo. E o próprio Deus o chama de vagabundo e diz com uma palavra, numa sentença de maldição: vagabundo serás por toda a terra, e todo o que o achará vai desejar matá-lo. E o jovem rico? Alguém chamado pelo próprio Jesus para segui-lo, estar junto, um chamado particular, personalizado, direto, específico, convidado para participar, fazer parte, compor do ministério de Jesus. Lembre dessa história narrada no Evangelho, em especial no Evangelho de Lucas, no 18 ao 30. E, no entanto, ele rejeita porque não queria abrir mão de suas posses, bens, patrimônio, riqueza. E se entristece porque não podia cumprir o requisito que Jesus coloca para ele segui-lo. Vai e vende tudo o que tem e segue-me. Vemos nesses 4, 5 exemplos que extraímos da palavra de Deus pessoas que não cumpriram o seu chamado. Um é vomitado por um peixe, o outro se enforca, o outro, ao invés de ser um grande homem da agricultura, se torna o primeiro homicídio, é chamado pelo próprio Deus de vagabundo. O outro abre mão da bênção da primogenitura por uma necessidade física. E um jovem rico que fica dividido entre seu patrimônio, sua condição, seu poderio financeiro e seguir a Jesus. Pessoas que, tendo recebido uma vocação, um vocation, um convite, uma eleição de Deus para um propósito, tomam a decisão de irem na direção oposta. Eu vejo você amanhã no 4º episódio dessa série. Vá refletindo sobre esse assunto. Não despreze o chamado de Deus na sua vida.